Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para agora juntos prepararmos o nosso estudo bíblico de congregação da semana 17 a 23 de junho. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, Mundo das Testemunhas de Jeová. Espero de coração que esteja tudo bem com você, com sua família, e que Jeová sempre possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Já incentivo a todos a se inscreverem no canal, ative o sino para que você possa receber a notificação. Deixe o seu like no final do vídeo, é uma forma de você estar ajudando esse vídeo a encontrar mais pessoas que precisam. E, caso você queira, você pode se inscrever na opção Seja Membro, ok? Então, hoje a nossa consideração ainda está no capítulo 11, que tem o tema Cheios de Alegria e de Espírito Santo. Mas hoje nós iremos iniciar no parágrafo número 5 e vamos considerar até o 10. Então, vamos iniciar fazendo a leitura. Depois de caminhar até Seleucia, cidade portuária perto de Antioquia, Barnabé e Saulo navegaram até a ilha de Chipre, uma viagem de cerca de 160 quilômetros. Sendo natural de Chipre, Barnabé, sem dúvida, estava ansioso para levar as boas novas às pessoas em sua terra natal. Ao chegarem a Salamina, uma cidade na costa leste da ilha, esses homens não perderam tempo. Imediatamente, eles começaram a proclamar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Barnabé e Saulo viajaram de uma ponta a outra de Chipre, provavelmente dando testemunho nas principais cidades ao longo do caminho. Dependendo da rota que seguiram, esses missionários talvez tenham caminhado uns 220 quilômetros. Então a pergunta: descreva o que estava envolvido em dar testemunho na ilha de Chipre. Estava envolvido uma longa viagem de cerca de 160 quilômetros. Chegando à cidade, eles não perderam tempo e começaram a declarar as boas novas nas sinagogas dos judeus. E de uma ponta a outra de Chipre, eles percorreram uma distância de 220 quilômetros. Leitura dos 6 e 7. A Chipre do primeiro século estava mergulhada na adoração falsa. Isso ficou ainda mais evidente quando Barnabé e Saulo chegaram a Pafos, na costa oeste da ilha. Ali, eles encontraram Bar-Jesus, que era feiticeiro e falso profeta. E ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem inteligente. No primeiro século, muitos romanos cultos, até mesmo alguém como Sérgio Paulo, um homem inteligente, costumavam recorrer a feiticeiros ou astrólogos em busca de ajuda para tomar decisões importantes. Mesmo assim, Sérgio Paulo ficou impressionado com a mensagem do reino e queria muito ouvir a palavra de Deus. Mas quem não gostou nada disso foi Bar-Jesus, também conhecido pelo título Elimas, que significa feiticeiro. Bar-Jesus era contra a mensagem do reino. Ele sabia que a única maneira de proteger sua influente posição como conselheiro de Sérgio Paulo era desviar da fé o procônsul. Mas Saulo não permitiria que um mágico da corte desviasse o interesse de Sérgio Paulo. Então, o que Paulo fez? O relato diz: Saulo, também chamado Paulo, ficou cheio do Espírito Santo, olhou para ele atentamente e disse: Ó homem cheio de todo tipo de fraude e maldade, ó filho do diabo, inimigo de tudo o que é justo, você não vai parar de distorcer os caminhos retos de Jeová? Escute, a mão de Jeová está sobre você, e você ficará cego, sem ver a luz do sol por um tempo. Instantaneamente, caiu sobre ele uma densa névoa e escuridão, e ele começou a andar em volta, tentando encontrar alguém que o guiasse pela mão. Qual foi o resultado desse acontecimento milagroso? Ao ver o que tinha acontecido, o procônsul se tornou crente, pois ficou impressionado com os ensinamentos de Jeová. Então a pergunta dos 6 e 7, quem era Sérgio Paulo e por que Bar-Jesus tentou desviá-los das boas novas?
e como Saulo frustrou a oposição de Bar Jesus. Então Sérgio Paulo era um romano inteligente, ele era procônsul, que era um governador de uma província romana. E até esses homens recorriam aos feiticeiros quando tinham que tomar uma decisão difícil. Então, Paulo, ele percebendo que Bar Jesus queria desviar Sérgio Paulo de conhecer a verdade e cheio de Espírito Santo, fez com que ele ficasse cego por um tempo. Então, Sérgio Paulo, vendo esse acontecimento, se tornou crente, pois ficou impressionado com o poder de Jeová. E Bar Jesus, ele tentou desviar Sérgio Paulo das boas novas, pois não queria perder o seu cargo, de conselheiro dele. Então, com certeza, ele ficou com medo e tentou desviar a atenção de Sérgio Paulo. Leitura do 8. Paulo não se sentiu intimidado por Bar Jesus. Da mesma forma, não devemos nos sentir intimidados quando opositores tentam minar a fé daqueles que demonstram interesse na mensagem do reino. É claro que nossas palavras devem ser sempre agradáveis, temperadas com sal. Por outro lado, não queremos prejudicar o progresso espiritual de uma pessoa interessada apenas para evitar conflito com opositores. Também não devemos permitir que o medo nos impeça de desmascarar a religião falsa, que ainda persiste em distorcer os caminhos retos de Jeová, assim como Bar Jesus fez. Como Paulo, declaremos com coragem a verdade, esforçando-nos para tocar o coração dos sinceros. E, mesmo que o apoio de Deus não pareça tão evidente como foi no caso de Paulo, podemos ter certeza que Jeová usará seu Espírito Santo para atrair a verdade aos merecedores. Então a pergunta: como podemos imitar a coragem de Paulo? Paulo nos ensina a não deixar ser intimidados quando opositores tentam minar a fé de outros que mostram interesse. Não devemos deixar que o medo nos impeça de desmascarar a religião falsa, mesmo que o Espírito Santo não seja tão evidente como no caso de Paulo. Podemos ter certeza que Jeová vai atrair os merecedores. Subtítulo: Uma palavra de encorajamento. Leitura do 9. Pelo visto, ocorreu uma mudança quando os homens partiram de Pafos rumo a Perge, na costa da Ásia Menor, uma viagem de aproximadamente 250 quilômetros pelo mar. Em Atos 13:13, esse grupo é identificado como Paulo e seus companheiros. Essas palavras sugerem que Paulo passou a liderar o grupo, mas nada indica que Barnabé tenha ficado com inveja de Paulo. Ao contrário, esses dois homens continuaram a trabalhar juntos para fazer a vontade de Jeová. Paulo e Barnabé estabeleceram um excelente exemplo para os que hoje exercem liderança na congregação. Em vez de competirem entre si em busca de destaque, os cristãos se lembram das palavras de Jesus: todos vocês são irmãos. Ele acrescentou: quem se enaltecer será humilhado, e quem se humilhar será enaltecido. Então a pergunta: como Paulo e Barnabé estabeleceram um excelente exemplo para os que hoje exercem liderança na congregação? Então Paulo, em certo momento, ele começou a liderar um grupo de homens, mas nada indica que Barnabé tenha ficado com ciúmes ou inveja. Eles continuaram a trabalhar juntos, fazendo a vontade de Jeová. Então hoje, os anciãos, ao invés de competir entre si em busca de destaque, eles se lembram das palavras de Jesus: todos vocês são irmãos. Quem se enaltecer será humilhado, e quem se humilhar será enaltecido. Leitura do 10. Quando o grupo deixou ou chegou a Perge, João Marcos deixou Paulo e Barnabé e voltou para Jerusalém. O motivo dele ter ido embora, de repente, não é mencionado. Paulo e Barnabé seguiram viagem, indo de Perge a Antioquia da Pisídia, uma cidade na província da Galácia. Essa não era uma viagem fácil, visto que Antioquia da Pisídia ficava a cerca de 1.100 metros acima do nível do mar. As estradas nas montanhas eram acidentadas e perigosas, além de conhecidas por haver muitos assaltantes. Como se isso não bastasse, a essa altura Paulo provavelmente enfrentava problemas de saúde. Pergunta: descreva a viagem desde Perge até Antioquia da Pisídia.
Essa não era uma viagem fácil, visto que Antioquia ficava a cerca de 1.100 metros acima do nível do mar. As estradas eram acidentadas e perigosas e conhecida como tendo muitos assaltos. E Paulo, nesse momento, já enfrentava uma doença. Então, com certeza, não seria nada fácil. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração. Depois vocês podem dar uma olhadinha no quadro e espero que possa ter sido de ajuda para vocês. Muito obrigado a todos pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até a um próximo vídeo, se Deus quiser.